Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Borba Pereira, na 22ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Compromisso com Jesus. Bom dia a todos. Inicialmente, nossos votos de muita paz a todos que nos acompanham presencialmente e pelos diversos canais da mídia, e parabenizar no sábado de manhã vocês estarem aqui essa hora. Eu, na verdade, estou parcialmente, metade de mim ficou deitada, então qualquer problema vocês já exercitem a indulgência, porque eu ainda estou dormindo. Mas vamos lá. Compromisso com Jesus, tema que me foi sugerido por uma grande amiga nossa aqui, e sempre necessário, porque na verdade nós muitas vezes esquecemos que assumimos o compromisso. Esquecemos, desviamos, colocamos umas cláusulas que não existem, suprimimos outras, enfim, criamos muitos problemas, e só muitas vezes a desencarnação e o comparecimento perante a própria consciência após a experiência terrena é que nos vai mostrar o quanto nós fomos atentos ou desatentos aos chamados compromissos assumidos. Mas nos lembramos, assim que nos propusemos a abordar este tema, de uma página muito interessante que está num livro do nosso irmão X, o livro Pontos e Contos, um livro pouco, vamos dizer assim, referenciado, mas tem uma mensagem extraordinária, inesquecível para quem já teve a oportunidade de lê-la. Pontos e Contos, irmão X, pela mediunidade do nosso Chico Xavier, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E o título da mensagem é O Discípulo de Perto. E a gente já começa a ficar com frio, né? Além do friozinho daqui, o frio na alma, porque o nosso querido Humberto de Campos, irmão X, com a sua verve de escritor, de poeta, de ser humano e, no caso, de espírito, com a nova visão, nos apresenta essa página, a figura de um jovem chamado Efraim, filho de Atade, que quando soube que Jesus, ele se cercava de um pequeno grupo de aprendizes diretos para as lições do seu evangelho, para a divulgação da boa nova, ele então ficou logo pensando assim: é aí que eu tenho que estar. Imaginou logo que deveria se aproximar de Jesus, porque sobre ele, sobre o mestre, se divulgava muitas coisas, que ele seria o rei, e que ele teria vindo para libertar o povo de Israel da subjugação romana. O povo estava oprimido, mas se falava em torno dessas possibilidades de, podemos assim afirmar, determinadas conquistas de ordem material. Então Efraim, com a sua cabecinha meio fora do lugar, mas com muitas ilusões, pensou assim: nada melhor do que eu me aproximar do Senhor, nada melhor do que eu disputar, vamos dizer, uma espécie de lugar privilegiado junto a Ele. Vou me apresentar, pensava Efraim, ao Senhor e dizer que quero me entregar a Ele, me entregar ao seu projeto. Só que a visão de Efraim era exatamente a visão daquela criatura imatura, muito imatura, e na verdade sem o devido sentido em relação à missão de Jesus e à proposta do Evangelho. Assim, ele, com a cabeça inflamada de sonhos de grandeza terrena, procura realmente o Senhor, e o Senhor o recebe com muita bondade, mas com um certo ar de melancolia. Nos diz na sua poesia o nosso Humberto de Campos que o Senhor demonstrava uma certa angústia em razão de ter acontecido a sua entrada triunfal ali em Jerusalém, e ele então recebe o jovem que começa a fazer o seu discurso dizendo que tinha o desejo ardente de segui-lo, e pede ao Senhor: aceita-me, Senhor, como teu discípulo, eu quero seguir-te, eu quero um lugar mais próximo ao seu coração.
Então não era só seguir ao Senhor, era um lugar mais próximo. Venho disputar-te o afeto e a companhia permanente, pretendo pertencer-te de alma e coração. A reação de Jesus, muito simples, sorriu e falou calmo. E como sempre fazia, como excelente educador, instigava a reflexão do dialogador. Tenho muitos seguidores de longe, respondeu Jesus. Porventura estás aspirando à posição de um discípulo de perto? E aí ele responde: sim, mestre, eu quero esta glória, eu me sinto preparado, desejo seguir-te. O divino mestre, porém, fazendo aquilo que lhe era sempre peculiar, ao escutar não a fala, mas o coração, a intenção, os pensamentos ocultos, os recônditos da alma, decidiu então fazer um esclarecimento a Efraim para que ele soubesse o que era ser um discípulo de longe e o que era ser um discípulo de perto. Então, todos que estamos aqui, nos preparemos, porque o processo é difícil. Jesus vai enumerar algumas situações e temos a certeza de que todos nós que estamos aqui, que aspiramos à glória de ser também um discípulo de perto, provavelmente nos identificaremos com algumas dessas afirmativas. Começa o Senhor esclarecendo ao jovem, entusiasmado, inflamado e desejoso principalmente de ocupar no futuro, quando Jesus, para ele, ocupasse também os cargos materiais, desejava ali estar aproveitando da situação. E Jesus começa dizendo: o seguidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. Começou logo e vai seguindo. O de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando com as suas vagas lembranças do reino de Deus, mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. A impressão que eu tenho é que Efraim começa a empalidecer. O de longe, continua Jesus, dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir, mas o de perto armar-se-á através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar. O de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. O de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço em constante vigília. Toma! O de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada o quanto deseje. O de perto, porém, muitas vezes seguirá comigo pelo atalho espinhoso. E Efraim ficando pálido. O de longe dá-se a pressa em possuir. O de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar sem recompensa. O de longe somente encontra alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. O de longe padecerá muitos melindres. O de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem quantas vezes se fizerem necessárias. O de longe não cooperará sem honras, o de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. O de longe, finalmente, diz o Senhor, adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. Após uma pequena pausa,
Jesus fixa em Efraim os olhos doces e indagou: aceitarás mesmo assim? Eu imagino que a essa altura ele já está totalmente pálido, taquicardia e com uma única vontade: desaparecer da presença do Senhor. E é exatamente o que vai acontecer, nos diz Humberto de Campos, nosso irmão X. O candidato a ser discípulo de perto, algo confundido, refletiu, foi uma encenação, né? Refletiu e exclamou: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Quanta hipocrisia, fale-me Jesus. E para completar, vai dizer assim: eu vou à casa de Deus, ao templo, agradecer ao Santo dos Santos e volto dentro de 1 hora. Marcou o tempo, a fim de abraçar-te o sublime apostolado sob juramento. Assumir o compromisso, né? Jesus aceitou-lhe o amplexo, efusivo e ruidoso, despediu-se dele sorrindo, mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Então, nós começamos com essa mensagem para nos referirmos a uma condição humana nossa, mesmo nós que nos encontramos nas fileiras do cristianismo e do espiritismo. Efraim representa muitos de nós pela incapacidade de compreender o chamado sentido, alcance da vinda de Jesus, sua tarefa, sua missão e, em especial, os elevados objetivos do Evangelho, que nos propõe todo um programa de renovação, todo um programa de autoeducação, de autoconhecimento, como condição para nos tornarmos de fato os seus discípulos. A partir de uma olhadazinha rápida, nós começamos a entender a Efraim e a nós também. Primeiro, Efraim foi movido pelos seus interesses pessoais, pela sua ânsia de poder, pela sua ânsia de destaque pessoal. É uma característica que está muitas vezes presente também em nós. Desconhece os objetivos de Jesus, do seu Evangelho, confundindo princípios ou simplesmente distorcendo esses princípios em razão dos seus objetivos materiais, mundanos e imediatistas. Efraim é incapaz de compreender o alcance das chamadas propostas do Mestre pela sua condição espiritual deficitária, pelas suas más paixões, pelos seus objetivos centrados na vida material, pelo desconhecimento da condição excelente de Jesus, enquanto aquele que nos veio propor não apenas um caminho de mudança, mas o caminho capaz de nos levar ao grande objetivo, à grande destinação da nossa própria condição humana, que é a perfectibilidade. Efraim não tinha, podemos sintetizar, condições de assumir então um compromisso de fato com Jesus. Ele foi, na verdade, tentar se dar bem. Era isso que ele queria. Queria, de alguma forma, encontrar um caminho para se aproximar do Mestre com objetivos escusos, como já nos referimos. Mas então, a pergunta que deve nortear nossa reflexão nesse momento é exatamente esta: o que é então um compromisso? O que é que torna um ato humano um ato que se refira de fato ao comprometer-se com algo? Quem é que pode se comprometer? O que ocorre com o chamado ato comprometido? Então, diríamos em primeiro lugar que nem todo ato humano é um ato de compromisso. Há atos humanos que são espontâneos, que são corriqueiros, estão presentes no cotidiano pelos nossos automatismos. Há atos que são como que impostos a partir de autoridades ou de autoritarismos. Há atos que são como que impostos ideologicamente em processos históricos de cerceamento, ou pelo menos, se não totalmente de cerceamento, mas
pela criação de obstáculos ao processo humano de pensar de modo crítico, de modo criativo, né? E principalmente também nós temos muitos atos de insubordinação. Nós temos em nossas vidas muitos atos de revolta diante das circunstâncias da vida, bem como diante das nossas próprias dificuldades de compreensão em relação ao divino. Então, nem todo ato, de fato, é um ato de compromisso. Para que um ato possa ser considerado um compromisso, nos afirmam estudiosos, em especial, pegando aqui, como sempre o fazemos, uma referência bem nossa na área da educação, o nosso Paulo Freire, é preciso que o ser humano seja capaz de pensar e de sentir. Pensar e sentir, mas não pensar e sentir qualquer coisa. É um pensar em especial, um pensar de ordem crítico. De ordem crítica, por quê? Porque um pensar de nível superficial não nos conduzirá a uma análise daquilo que seria necessário para assumirmos então um compromisso. Então aquele que apenas está mergulhado no ato, ou aquele que não pensa com criticidade e nem alimenta um sentimento de tolerância, de respeito, de solidariedade, essa pessoa pode até dizer-se ou considerar-se comprometida, mas na verdade estará tão apenas fechada em suas próprias visões, em seus próprios limites, em suas próprias compreensões. Por exemplo, os intolerantes, os exaltados, os fanáticos, são aqueles que acham-se, ou se acham, comprometidos com essa ou aquela causa, mas na verdade são pessoas comprometidas exclusivamente com os seus próprios interesses, com as suas próprias visões, com as suas próprias definições em termos de suas vidas, mas também da vida do outro, da vida do próximo. O compromisso também envolve aquilo que denominaríamos uma vivência da realidade. Então, não posso, como Efraim quis fazer, pedir ao Senhor a oportunidade de já estar numa condição muito próxima a Ele, se eu não estou vivenciando essa realidade na qual quero me engajar e com a qual quero me comprometer com isso ou com aquilo. Então, o compromisso, o ato de compromisso, envolve uma dimensão profundamente concreta, prática, de vivência. Então não podemos imaginar que alguém seja de fato comprometido com uma causa, com um ideal, se essa pessoa não está nem aí, ou apenas se ela verbaliza isso como se fora um compromisso seu. Então duas atitudes são fundamentais, registremos bem para qualquer ato de compromisso ou de comprometimento. O conjunto é uma dupla que diz respeito a respeito e solidariedade. Sem respeito e sem solidariedade, e sem essa imersão na realidade, nós não teremos condições de assumir compromisso algum. É claro que na história da própria humanidade, nós vamos nos deparar com esta possibilidade de não haver nem respeito e nem solidariedade. No exercício do seu livre-arbítrio, o homem muitas vezes cria obstáculos ao outro homem. Há muito desejo humano de definir o que o outro deve pensar, de definir o que o outro deve sentir e deve realizar. São os processos, muitas vezes radicais, de ideologização, são processos de imposição de pensamentos, de ideias, de conceitos e de metas, e isso afasta a criatura dos seus reais objetivos pessoais de desenvolver um ato individual, comprometido e responsável. Então, é uma possibilidade histórica. No entanto, não podemos esquecer que a criatura humana, ela tem a condição de se, vamos dizer assim, libertar desses processos. Nós nos libertamos através da nossa vontade, da nossa busca de concretização de ideais. Nós somos pessoas capazes de nos sentirmos motivados a nos libertarmos de tantas amarras, de tantos limites, de tantos problemas, de tantos entraves. Então também temos a capacidade de nos libertarmos de todo um conjunto de ideias, de discursos, e estão presentes no nosso dia a dia, muitas vezes querendo dizer
qual deve ser o nosso pensamento, qual deve ser a nossa postura. Só a título de curiosidade, hoje se fala muito nas chamadas fake news, inclusive tem uma que saiu aí, tá? Bem recente hoje, bombástica, tá? Que já foi desmentida, e usam exatamente o nome da Federação Espírita Brasileira para disseminar aí uma mensagenzinha terrível, tá? Então quem recebeu aí é fake, tá? Então nós vivemos mergulhados nessa busca de criaturas que querem impor. Nós começamos desde cedo, na família, né? No próprio lar, que é uma função, a função educativa, cultural, mas muitas vezes nós esquecemos a capacidade que a criança tem, que o adolescente tem, que o jovem tem, enfim, que o outro ser humano tem de discordar. E essa abertura à discordância é algo que nos auxiliará no processo de crescimento, não apenas intelectual, mas também do crescimento nas relações, na convivência e assim por diante. Então, o que nós temos que entender, ou buscar um entendimento, é que nós temos a necessidade de assumir um compromisso pela via da nossa própria consciência, que é o tema da nossa conferência estadual espírita, que será abordada aqui em diversas oportunidades. Então, nas diversas relações da vida, conosco, com o próximo, com a natureza, com as ideias, com a cultura, nós vamos então, caminhando nessa estrada para podermos de fato assumir um compromisso. Então, quando nós voltamos à imagem do nosso Efraim, filho de Atade, nós começamos a entender o porquê ele não tinha essa condição de ter de fato uma atitude comprometida. Primeiro, porque ele busca o que ele quer. O seu desejo é uma intencionalidade. Ele busca Jesus, mas ele busca Jesus a partir dos seus interesses. É o que Emmanuel nos diz na obra Vinha de Luz. Muitos de nós buscamos de fato as hostes cristãs, buscamos realmente a Jesus, ao Evangelho, só que nós queremos moldar o Evangelho e queremos interpretar Jesus à nossa própria forma pessoal. Não estamos em abertura dialógica, não estamos em abertura para a compreensão, não estamos então abertos ao entendimento, mas vamos e nos direcionamos em razão dos nossos próprios interesses pessoais. Efraim, ele pensa na verdade, mas ele pensa de forma equivocada. Ele olha Jesus e diz: ele é o rei, é ele quem vai instituir aqui uma nova ordem sociopolítica. Então a sua leitura da realidade em relação ao seu momento histórico com o mestre está então vinculada àquela própria ideia de boa parte do povo judeu, que era exatamente a vinda não de um Messias espiritual, de um Messias de libertação moral, mas sim de um Messias revolucionário, guerreiro, enfim, com finalidades políticas e econômicas. Então, esse pensar equivocado acerca de Jesus faz com que o sentir também do próprio Efraim seja um sentir equivocado, tendencioso, poderíamos dizer até malicioso em relação ao Cristo. Efraim, ele não acompanhava a Jesus, ele não tinha experiência nem junto a Jesus, nem junto aos discípulos, enfim, ele estava fora da experiência concreta, ele não tinha vivenciado qualquer possibilidade de interação com os discípulos, com a multidão, a partir dos referenciais do Evangelho. Enfim, ele não tem capacidade nem de compreender a Jesus e muito menos de compreender a mensagem do Evangelho. As suas reações na narrativa de Humberto de Campos revelam, primeiro, uma surpresa imatura, confusa, quando Jesus lhe faz a pergunta se ele desejaria ser um discípulo de perto ou de longe. Também as reações no decorrer do texto revelam um Efraim receoso, até decepcionado, porque achava que a coisa podia ser bem mais fácil. Ele também faz uma promessa, o que é muito grave. Ele promete a Jesus que volta em 1 hora.
e ele promete o que ele é incapaz de cumprir. E finalmente, aquilo que também o Espírito Emmanuel vai nos dizer de muitas das nossas reações diante dos convites do Evangelho: a fuga. Hoje, quando a gente viaja no movimento espírita, a gente tem que ter muito cuidado, porque como a gente viaja há um certo tempo, né? Então a gente conhece pessoas de muitos lugares. Então é muito comum, quando nós chegamos em determinada cidade, em determinado local, nós perguntemos pelos companheiros de 1900 antigamente. E aí a gente ouve as respostas mais duras. Ah, fulano? Não, fulano agora é mais espírita não. Mas não. Cadê fulana? Como é que vai? A família separou-se. Ah, certo. E fulano de tal? Menino, está dando um trabalho no movimento espírita que não tem quem aguente. Meu Deus do céu. Escrevemos, recentemente foi publicado pelo Mundo Espírita, os grandes desafios que entendíamos à época e continuamos a entender em relação ao espírita, que é a perseverança e a fidelidade. Então, se a gente conseguir caminhar perseverante e fiel àquilo que entendemos ser o objetivo do Evangelho, da doutrina espírita em nossas vidas, nós estamos bem. Mas acontece, meus queridos amigos, que a conversa de Jesus com Efraim, na narrativa de Humberto de Campos, foi ali, uma coisa pontual. Mas o Senhor, Ele fez algo muito importante. Primeiramente, Jesus sabia e sabe que um compromisso é um ato de liberdade. É um ato de escolha do indivíduo. Por isso, conforme Lucas 9, 23 e 24, bem como também lá em Mateus, bem como também lá em Marcos, vamos pegar a narrativa de Lucas, em determinado momento Jesus vai dizer assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Muito bem. 3 coisas identificamos na fala de Jesus, conforme Lucas. Primeiro, não há aliciamento. Jesus não alicia seguidores. Vem, vai ser bom demais. Opa! As conquistas do reino dos céus, tudo legal. Vai ser bom demais. Não tem. Jesus não faz promessa enganosa. Olha, vem, segue-me, tu vai ver o que é bom. Jesus não impõe, vem, porque se não vier também. Então, nem aliciamento, nem promessa enganosa e muito menos imposição. Então, vamos de novo para a fala de Jesus. Quem quiser, ou seja, está livre. Está livre. Você não está obrigado. Tem muita gente que ainda hoje na casa espírita, quando alguém chega atormentado com esse ou aquele problema, essa ou aquela dificuldade, ainda existem irmãos nossos que dizem assim: olha, tem que frequentar. Tem que desenvolver a mediunidade. Então, ainda hoje, em pleno 3º milênio, a gente ainda encontra esse tipo, Um dia desse, lá fui eu socorrer uma pessoa, filha de uma amiga, professora da universidade, que uma filha dodóizinha, com alguma insensibilidade e tudo mais, e ela foi a uma determinada instituição não espírita, graças a Deus, e a filha ficou bem, e a pessoa disse para ela: pois é, para sua filha continuar bem, você tem que vir para cá. E ela olhou para mim, marcamos o encontro, e aí eu disse: o que é que você acha? E aí na conversa fomos dialogando sobre essa questão da imposição, da cobrança. Ou sua filha só ficará bem se você estiver aqui. Que é isso? Olha aí. Então, em Jesus não tem essa questão não. Você quer? Não quer não? Tudo bem, a gente se encontra. Porque eu tenho a impressão que Efraim até hoje deve rodar atrás de Jesus. Eu penso, Então, cada um de nós que está aqui vai ter o seu tempo. É a sua estrada de Damasco. Então, quem quiser, envolve, primeiro, opção. Segundo, livre escolha. Livre escolha.
E aí, como é que fica? Pois é, eu vou ser espírita, para valer. Eu acho tão bonito isso, quando a pessoa diz, porque o para valer significa que deve ter o que não vale. Mas eu acho bonito a pessoa dizer, é para valer, né? Ou então tem gente que passa um tempo, até frequentou evangelização infantil, juvenil, depois foi para o mundo, caiu na gandaia, aí, agora eu voltei. Voltei. O filho pródigo volta, todo estrupiado, coitado, porque voltou numa situação lastimável, né? Muito bem. E tem uns que são mais interessantes ainda, e dizem assim, diziam, não sei se ainda vão dizer, deixa eu me aposentar. Né? Esse então já está condenado. Perdoai-me, Senhor. Então, o que é que ocorre? É uma opção. Jesus diz, vem, não está impondo não. Agora é preciso que a gente tenha discernimento, né? Que a gente tenha um bom senso, né? Lembrar mais uma passagem do nosso irmão X, a obsessão pacífica, né? Uma historinha muito boa, Custódio de Saquarema, ainda me lembro, que aí toda a vida, né, os obsessores jogavam na cabecinha dele, agora não, você é muito novo, agora você tem que estudar, ele estudou, agora você tem que trabalhar, ele trabalhou, agora você tem que casar, ele casou, agora você tem que ganhar dinheiro. E quando ele ficou já, aí naquela época tinha a aposentadoria, ele disse, agora eu vou à casa espírita, né? Ele reencarnou com um programa de trabalho. Aí os obsessores disseram a ele, agora? Vamos dizer que você agora está velhinho. Se fosse hoje, diria assim, está com Alzheimer. E assim, então vejam bem, é opcional, mas nós não podemos brincar com o compromisso. A gente não diz assim, olha, eu vou ser espírita 2 anos. Depois disso, tá bom, já. Não é assim. Então, é opcional, é livre escolha, mas é um assumir, que é uma palavrinha complicadinha, é a assunção de uma responsabilidade. Tema que nós abordaremos mais tarde. Muito bem, então Jesus continua dizendo, é preciso negar a si mesmo. Olha, uma confusão esse negar a si mesmo. Que a pessoa pensa que é então abandonar tudo, é um processo de martirização, é uma desgraça completa, né? É um processo de autodestruição. Não, não é isso não. Eu aprendi com um amigo meu, porque eu ficava em crise com essa expressão negar a si mesmo, até que um dia houve uma palestra belíssima de um companheiro nosso, lá do Rio Grande do Norte, jornalista, João Mar Moraes. Ele dizia, negar a si mesmo, muitas vezes nós entendemos no sentido até de uma autodestruição, ou no sentido de abdicar de quem nós somos, o sentido de automutilação, mas negar-se a si mesmo é mudar. É mudança de paradigma, é mudança de uma percepção de vida, é mudança de valores. Então, negar a si mesmo é mudança de conceitos, de valores, para que nós possamos agora sim assumir aqueles outros valores, aqueles novos conceitos, aquelas novas proposições que o Evangelho nos apresenta. E isso implica necessariamente em estabelecermos metas e em definirmos novas atitudes. Por isso a expressão tão feliz do Evangelho, nova criatura, a criatura se torna a partir do contato com Jesus e com o Evangelho. Nós não podemos imaginar que alguém, ao ter esse contato, ao ter essa aproximação com o Evangelho, permaneça do mesmo jeito. É todo um processo então de transformação. E para mostrar como Jesus, ele não nos enganou, ele disse, tome a sua cruz. E aí a gente começa, mas Senhor, a gente quer fazer o bem, a gente tem uma proposta de amor. Aí quando a gente começa a receber os coros da vida, enquanto eu não era espírita, minha vida seguia bem. Comecei a ser espírita, tome problema, tome confusão, tome exigência, tome isso, tome aquilo. Uma pessoa uma vez me perguntou, por que os espíritas antes não têm problemas e depois têm? Eu disse, depois de quê? De que se tornam espíritas? Eu desconhecia isso, né? E expliquei à pessoa que não é exatamente isso. É aquilo que também o nosso Emmanuel coloca, né? Quando o cristão está na mesma de todo mundo, ou seja, faz nada,
na mesmice, ninguém olha para ele. Aí quando o cristão no mundo, é a página, quando o cristão diz assim, agora a minha pegada vai ser boa, agora eu me transformo, agora eu vou ser uma pessoa de bem, aí nessa hora todo mundo cai em cima da criatura. Emmanuel diz que a pressão às vezes é tão forte que a pessoa volta e diz, não, deixa para lá, foi só um surto. Não foi Emmanuel que disse isso, tá? Aqui é Bai Sandra, tá? Então, a criatura, de repente, ela é tão pressionada quando ela quer fazer esse movimento de renovação, esse movimento de transformação, que aí, então, ela muitas e muitas vezes, ela realmente recua. Então, Jesus não enganou. Tome a sua cruz. E a cruz de cada um de nós é personalizada. Nós, com as nossas atitudes, nós customizamos, acho tão bonita essa palavra, nós customizamos as nossas cruzes. Então tem uns que têm uma cruzinha, outros têm uma coleção de cruzes pequenas, uns têm umas cruzes maiores, uns têm umas cruzes enormes, mas cada um de nós tem a sua cruz. Qual é o sentido? O sentido é assumirmos o compromisso e, com o compromisso, as consequências que esse mesmo ato nos trazem. Quais são as consequências? Então, cada um de nós que está na sua lida, na sua luta, sabe perfeitamente. Se não éramos espíritas, hoje somos a única pessoa espírita da família. Quando acontece um problema, a primeira coisa que a família diz, não é espírita? Aí descobre que você virou espírita no seu trabalho, na sua profissão, no seu escritório, na sua empresa, onde você atua profissionalmente. Qualquer problema, lá vem. E você não é espírita? Eu nunca vi povo para gostar mais de cobrar do que aquele que não é espírita. Cobrar do espírita. A coisa é tão séria que uma amiga nossa, na universidade, fez uma pesquisa sobre inclusão. Ela veio me contar que ela fez a pesquisa no ensino fundamental, lá 7º, 8º, 9º anos. E ela me chamou para ver uma resposta de uma menina. A menina foi entrevistada sobre a questão da inclusão de uma outra coleguinha, que era portadora, no caso, era uma pessoa com deficiência, e aí a menina respondeu assim, olha, realmente eu não quero lá muita conversa com fulana não, porque a minha colega fulana, que é espírita, menina, adolescente, também não tem amizade com ela. E ela me chamou, estás vendo a responsabilidade de vocês? Ela usou o fato da colega espírita não ter uma atitude inclusiva para justificar a sua atitude também de não inclusão. Então, observemos, que a cruz, ela é interessante. Cada um de nós sabe onde está sofrendo. Na família, nos relacionamentos, nas atividades, nas chamadas tentações, nos testemunhos que nós estamos vivenciando. Quem de nós não está vivenciando? Se não está, é porque está em período de preparação. Não está em confinamento não, tá? Nem está de quarentena não, mas está se preparando, porque os períodos mais suaves da nossa vida são exatamente os momentos onde nós estamos buscando, ou deveremos estar buscando o quê? Forças, porque nós não sabemos a hora do testemunho. Por isso Jesus diz, é preciso tomar a sua cruz. Bem, e aí Jesus arremata dizendo, e aí então, vem e segue-me. Eu fico pensando assim, Senhor, eu acho que muita gente não quis, porque depois dele dar esse currículo, todo respeito ao Senhor, mas é um currículo meio complicado. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. E aí muita gente não seguiu ao Senhor. Efraim foi o caso. Mas vamos lá, quem foi que realmente não conseguiu assumir o compromisso? Até tentou. Nosso querido Judas Iscariotes, claro, tentou, foi, morreu na praia, como a gente diz. Porque em determinado momento a compreensão
ficou diferente, né? O entendimento, a emoção saiu do compasso, saiu, vamos dizer assim, daquilo que era o de se esperar daquele colégio apostólico. Muito bem. Quem mais não conseguiu assumir o compromisso? Os que o abandonaram. Há momentos do Evangelho em que os evangelistas registram os duros discursos de Jesus. Em determinado momento, Jesus faz um discurso tão duro, vai saindo um, vai saindo outro, vai saindo outro. Ele olha para os discípulos e diz assim: também vós quereis pular fora? Também vós quereis? Aí está um dos momentos mais bonitos do Evangelho, quando Pedro faz uma pergunta: não, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. É uma das mais belas passagens do Evangelho. Muito bem, os que não aceitaram, por exemplo, o convite. Alguém pode dizer assim: mas Jesus fez convite pessoal? Fez. Mesmo fora do colégio apostólico, fez. Teve um cidadão que recebeu um convite de Jesus. Gente, não foi moleza não. Ele foi procurar Jesus, falando sobre a questão da vida eterna e tudo mais, né? Jesus olhou para ele, fez logo um diagnóstico e disse para ele que se ele realmente quisesse alcançar tudo aquilo que ele desejava, ele fosse, vendesse tudo que tinha, distribuísse entre os pobres que não tinham mais como pagar de volta, né? E se disse, era o moço rico das histórias que nós conhecemos. Esse recebeu o convite direto de Jesus. Ele disse: vem, agora faz o seguinte, para vir, vai, faz aquilo antes, ou seja, te prepara e depois me segue. Ele não seguia Jesus. Os que buscam atender os seus interesses pessoais e de pequenos grupos, esses também não estão comprometidos com Jesus, estão comprometidos com os seus interesses. Os que não entendem a sua mensagem de amor e se mantêm em atitudes contrárias ao programa que Jesus apresenta, ou seja, os intolerantes, os que não têm respeito, os que não têm solidariedade com o próximo. Então aqui estão todos aqueles que, mesmo que conheçam a mensagem do Cristo e não busquemos vivê-la, nós não estamos ainda comprometidos, estamos informados, mas não estamos comprometidos. Quem foi, outro exemplo agora, que no começo disse que ia assumir, teve problema e depois se segurou no compromisso? Quem lembra? Foi Pedro. Pedro disse: não, Senhor, eu vou. Vem, Pedro, eu lhe tornarei um pescador de alma. Ele foi, mas em determinado momento, quando chegou a hora da cruz, Pedro disse, naquele momento em que Jesus é preso, toda aquela situação que todos nós conhecemos, e aí todos nós sabemos que Jesus disse a Pedro: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Eu, Senhor, de jeito algum. E aí acontece o que nós sabemos. Realmente ele negará o Senhor. E aí, naquele momento, ele cai em si em relação à sua própria condição humana, a sua fragilidade em termos de assunção ou de assumir um compromisso. É quando nós vamos, no decorrer da própria obra extraordinária de Emmanuel, Paulo e Estevão, ver a Pedro como aquele que foi capaz de identificar a falha do seu compromisso com Jesus para superá-la e dedicar-se depois integralmente à mensagem e à vivência dessa mensagem do Senhor. E agora, alguém pode estar perguntando: meu Deus do céu, e quem ficou para assumir? Não se preocupem não, tem gente, viu? Tem gente. Primeiro, os próprios discípulos do Senhor. Os discípulos do Senhor assumiram, cada um na sua condição, cada um na sua situação, assumiram. Vamos lá, vamos para as mulheres. As mulheres assumiram o compromisso? E como, né? Não vamos nem fazer a lista porque não cabe aqui, mas vamos destacar 2, vamos destacar Maria, Mãe Santíssima, vamos destacar Maria Madalena, que assume o compromisso com Jesus, assumindo o compromisso com os leprosos de Dalmanuta, para onde se dirigirá, para conviver, para viver com eles a mensagem do Cristo. Poderíamos lembrar aqui a grande figura de Estevão, primeiro mártir do cristianismo.
podemos lembrar sem dúvida nenhuma Paulo, como aquele que vivenciou de fato as etapas daquela colocação célebre de Jesus: quem quiser vir após mim. E alguém poderia perguntar, só por espírito de contradição, porque entre nós tem muito disso também. Então alguém poderia perguntar, mas parece que Paulo não queria não. Mas acontece que Paulo era o vaso escolhido, conforme Atos dos Apóstolos nos diz. E Jesus, ele não foi encontrar-se com Paulo na estrada de Damasco para dizer para ele: seu cabra, você não vá atrás de Ananias. Será que foi assim que Jesus disse a Paulo quando encontrou com ele na estrada de Damasco? Não, Jesus apresentou para ele um lamento e uma pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não tem posição, não tem? Não tem não, né? Vocês concordam que não tem? Não tem. Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus se lamenta, né? É quando então Saulo cai na real. Epa, quem é, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem persegues. E aí a tomada de consciência fulminante que vai desencadear o compromisso de Paulo: Senhor, que queres que eu faça? Mas ainda assim Jesus sabia que o compromisso não se assume assim. Jesus disse para ele: vai, passa um tempinho lá na estalagem. Jesus tinha o GPS da época, mandou para a estalagem lá, passa lá, depois eu vou te dizer o que é que tu vai fazer. 3 dias de imersão profunda de Saulo na estalagem até a chegada de Ananias. Aí está o compromisso extraordinário desse apóstolo fenomenal. Os primeiros cristãos, os colaboradores de Paulo, dedicados também, muitas vezes também vivenciando junto ao apóstolo dos gentios os sofrimentos, os açoites, as prisões, as limitações, as dificuldades. Mas nós poderíamos dizer que todos aqueles que de alguma forma entenderam a mensagem do Cristo, ainda que sejam anônimos, vou dar um exemplo: o moço do manto marrom, que aparece no Evangelho como aquele que foi admoestado pelos discípulos, porque pregava e curava em nome de Jesus, mas não fazia parte do grupinho. E que Leão Tolstói, na obra Ressurreição e Vida, psicografia de Vânia Pereira, nos apresenta a belíssima história. Ninguém sabe quem ele é. Ele é um desconhecido. É linda a história do moço do manto marrom. Então, para ser comprometido com Jesus, não basta apenas dizer ou falar, ou não serão apenas os comprometidos os que aparecem, os que foram aos circos, os que foram esmagados pelo egoísmo, os que foram mortos. Não, o moço do manto marrom, nos diz Leão Tolstói, ele passou a sua vida inteira desenvolvendo o trabalho da evangelização. Era um excelente médico de cura, mas o próprio Jesus diria a ele em sonhos: é hora de atuar nos corações, é hora da evangelização. Então, são pessoas, são personagens que nós nem sabemos, mas foram os convertidos. Foram os que assumiram, e nós lembraríamos, só a título de ilustração, algumas das figuras mais caras na nossa história: Francisco de Assis, Vicente de Paula, Clara, o Cura Dades, que é uma figuraça extraordinária, e trazendo para nós aqui, né, o nosso Allan Kardec, com todo o seu sacrifício, toda a sua abnegação, aguentando e suportando a iniquidade humana. Poderíamos lembrar também o nosso Chico Xavier, o nosso Divaldo, a Ivone, o Eurípides e tantos outros irmãos, muitas vezes que nós nem sequer conhecemos, os chamados heróis anônimos, mas que assumiram com Jesus o compromisso. Esse compromisso se traduz em amorosidade, em trabalho, em possibilidades de intervenção junto aos corações, na busca sempre necessária de autoconhecimento, porque o compromisso, ele só pode ser de fato assumido se nós nos entregarmos, em primeiro lugar, ao nosso próprio processo de autoavaliação e de autoconhecimento.
Sem esse passo inicial, nós não conseguiremos assumir nada. Ou seja, sem esse momento de introspecção, de autoencontro, de visita a nós mesmos no deserto da nossa experiência pessoal, identificando limites, dificuldades, sombras, então, sem isso, seremos pessoas complicadas. Poderemos até verbalizar que desejamos seguir, que desejamos ter essa atitude comprometida com Jesus, com o Evangelho, com a doutrina, com o movimento, mas não conseguiremos. Então, etapas desse processo: a autoavaliação, a autoconhecimento. Para que esse compromisso ele seja de fato real, é preciso que construamos uma visão de mundo. E essa visão de mundo vai implicar exatamente naquilo que lá atrás colocamos, que é o pensar e o sentir corretos, ou seja, a fé raciocinada, o cultivo íntimo da disposição de trabalhar, de servir, de renovação, de mudança, de reforma íntima. Precisamos ainda ter uma definição em nossa mente de um programa para essa mesma melhoria, para essa reforma íntima tão necessária em nossa vida. Sem isso, diante do primeiro problema, da primeira dificuldade, nós rompemos unilateralmente o compromisso. Porque nós começamos a exigir do Senhor, quando o Senhor nos disse: tome a sua cruz. Mas, Senhor, eu estou a teu serviço. E aí nos lembramos, só a título de curiosidade, da velha afirmativa do espírito bem latino, né, bem hispânico, da nossa Teresa d'Ávila, que ao sair de uma cidade para outra, enfrenta uma enchente, e naquela confusão toda, ela pensa que vai desencarnar, grita, chama pelo Senhor, o Senhor aparece e diz assim: vês, Teresa, como é que eu trato os meus amigos? E ela responde para ele, para não perder a piada, nem a santa, viu? Ela diz: é por isso, Senhor, que os tens tão poucos. Respondeu na bucha para o Senhor, né? Então, nós muitas vezes queremos privilégios. Olha, eu sou espírita, aí eu não tenho sofrimento. Olha, eu sou cristão, aí eu não tenho testemunho. Aí eu não vou padecer de tentações, eu não vou padecer determinadas constrições, limites, doenças. E aí? Então, é preciso compreender que nós precisamos ter uma definição, mas que essa definição, ela implique a nossa preocupação de melhoria íntima sem privilégios. O nosso Divaldo ontem usou uma expressão muito feliz: ninguém em regime de exceção. Quando nós aqui nos apresentamos aos senhores, aos nossos amigos internautas, né, alegres, felizes, muita gente pensa: vida de expositor é uma maravilha. Não. Quando alguém chega para mim e pergunta: como está? Um dia desse uma amiga me perguntou: como você está? Eu digo: usando uma imagem, eu estou no ringue. No ringue, aquela arena da UFC. É mesmo, eu estou. Tá mesmo, menina levando paulada de todo canto. Lá vem um, dá um chute, lá vem o outro, dá um soco. É mesmo. E como é que você se sente? Feliz. Por quê? Porque eu estou em pé. Eu ainda estou em pé. Então não tenhamos ilusões. Todos os que encetamos esse caminhar evolutivo na superação de nós mesmos, na busca dos compromissos de amor com Jesus, todos estamos, sem exceção, em regime de teste. Todos nós. Então, não exijamos muito uns dos outros, né? Porque estamos todos nessa mesma situação. Temos que ter o esforço de autodisciplina, aceitar as dificuldades do caminho como parte integrante do compromisso assumido com Jesus. E principalmente, nós temos que ter uma atitude de superação. Aquele que se compromete com Jesus, aprende a superar. Supera o quê? Medo. Supera melindre. Supera desânimo, frustrações, decepções. Nós temos que assumir definitivamente o nosso compromisso de alto amor, o nosso compromisso com a vida.
Então, queridos amigos que nos ouvem nesta manhã de sábado, lembramos também, a propósito do tema, da profunda necessidade que temos de superar esses momentos difíceis que a vida nos apresenta, esses momentos em que nem sempre conseguimos vislumbrar o caminho a seguir, momentos que muitas vezes nos mantêm inertes na atitude pessimista ou na atitude medrosa diante do chamamento que o Evangelho nos faz. Por isso, decidimos encerrar as nossas palavras evocando uma das páginas mais bonitas que conhecemos da autoria espiritual de Marco Prisco, pela mediunidade do nosso Divaldo Franco, na obra Momentos de Decisão. Porque nós vivemos hoje momentos de decisão. Para nós, provavelmente, para muitos de nós, é o chamado teste limite. Para muitos de nós, talvez seja a última chance nesse processo de regeneração. Então, nos diz o Espírito Marco Prisco: transitam e passam os momentos da vida que dão origem aos estados de paz e de aflição, em que o homem se renova na esperança ou se estossega na dor. No momento de prece, Maria recebeu a anunciação da chegada do Messias. No momento de paz na terra, Jesus nasceu em singular estrebaria para mudar os rumos da história. No momento de confiança, Nicodemos rogou a entrevista que lhe abriu horizontes infinitos sobre a necessidade de nascer de novo. No momento feliz, a mulher samaritana travou o diálogo que lhe mudou o roteiro da existência. No momento de piedade, o bom samaritano tornou-se o símbolo da solidariedade por excelência. No momento de fé, a mulher hemorroíça libertou-se do grave mal que a martirizava. No momento de irreflexão, o moço rico perdeu a oportunidade de ganhar a jornada. No momento de dor, a mulher adúltera encontrou a piedade do Mestre e renovou-se para avançar vida afora. No momento de inveja, alguns fariseus tentaram embaraçar o Senhor e se confundiram a si mesmos. No momento de inveja, no momento de amor, Jesus libertou o obsidiado de Gadara, que padecia cruel constrição de mentes perturbadoras. No momento de desequilíbrio, Judas traiu Cristo. No momento de fraqueza moral, Pedro negou o amigo. No momento de pusilanimidade, Pilatos lavou as mãos e perdeu a maior bênção da vida. No momento estoico, mulheres piedosas atestaram a grandeza do amor, acompanhando o sublime condenado. No momento de loucura coletiva, os homens crucificaram Jesus. Mas, no momento de luz, o Mestre ressuscitou, e até este momento é o caminho, a verdade e a vida. Momentos de decisão. Há tantos momentos em nossas vidas que malbaratamos, que passamos na inutilidade ou no acompliciamento dos erros sem conta, que produzem aflições e dor. Surgem também e ressurgem momentos que nos convocam à liberdade e à paz legítima. Indispensável saber utilizar as lições do Evangelho em cada momento da existência física, a fim de poder fruir as bênçãos da vida eterna. Neste momento, nesta conferência, dizemos inicialmente a nós, porque o expositor fala primeiro para si mesmo: seja este o seu, o meu, o nosso momento de decisão feliz, para que possamos assumir de fato o compromisso de amor com Jesus. Passemos da fase de sermos bem informados para sermos comprometidos, a fim de que um dia também nós possamos, como seu grande apóstolo foi capaz de dizer: não sou eu quem vivo, é o Cristo quem vive em mim. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça e não nos esqueçamos, a cruz faz parte do negócio. Muito obrigado.